Tu és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Graças a Deus, todos amados irmãos, com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo. João, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 7. Amém? Todos acharam? Diz assim: e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 13 e versículo 14 diz assim: disse-lhe, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Amém? Podemos aceitar em nome de Jesus. Eu saúdo aos nossos amigos e irmãos internautas, né, que estão nos assistindo através das nossas redes sociais, da Ebenezer MPA. Posterior será formatado, né, colocado no aplicativo do canal também do YouTube, mas isso é depois do culto, né? No momento estamos aí pelo Ebenezer MPA. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus colocou no nosso coração para compartilhar com uma igreja. Ela é uma palavra bem conhecida, né? De todos. Eu creio que todos já ouviram falar sobre a mulher de Samaria, né? Todos. Eu já preguei aqui na igreja várias vezes, né? Mas sempre que Deus coloca no nosso coração para pregar, é porque Deus vai fazer algo diferente, né? Porque a palavra do Senhor dá um pouquinho mais de retorno. Acho que está meio. Agora melhorou. Toda vez que nós pregamos a palavra do Senhor, a palavra diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia. A palavra do Senhor ela não volta vazia. E cada vez que é pregado a sua palavra, Deus faz um milagre, né? Deus realiza um milagre na nossa vida. Então a palavra que Deus nos colocou
compartilhar com os nossos irmãos, irmãs, amigos da internet. Fala sobre uma mulher samaritana, né? Um encontro de Jesus com a mulher samaritana. A palavra começa quando Jesus estava chegando nas proximidades ali da cidade de Samaria, né? Chamada Sicar. E junto àquela cidade havia uma fonte de água. Ali havia um poço, na realidade, cavado, né, por Jacó, que havia deixado para o seu descendente, né? E naquele lugar ali, o Senhor estrategicamente, né? A palavra diz que Jesus se achegava àquele lugar e Jesus estava cansado de uma caminhada, estava cansado. A palavra Jesus, na forma humana, irmão, ele passou pelos mesmos problemas e pelas mesmas dificuldades que nós tivemos como humanos, né? E a palavra diz que Jesus estava ali cansado. E Jesus cansado, ele chega naquela fonte, ele se assenta ali naquele lugar para descansar, né? Quem está cansado, provavelmente você quer descansar. E Jesus se assenta ali naquele lugar para descansar, tá? Mas não era em vão que Jesus havia chegado junto àquele lugar, tá? A palavra diz que Jesus havia enviado seus discípulos para ir fazer compras na cidade, e ficou ali e permaneceu ali naquele lugar de uma maneira estratégica. Porque todos os dias, né, havia uma mulher que se aproximava, aleluia, segundo o calendário judaico, na hora sexta, ao meio-dia, aquela mulher se achegava junto à fonte para buscar água naquele lugar. E nós queremos falar um pouquinho da vida daquela mulher, né? O porquê que, aleluia, aquela mulher estava ali naquele lugar. Amém? Por que aquela mulher estava ali naquele lugar? E o porquê que aquela mulher ia naquele lugar, aquela hora? Sempre ao meio-dia aquela mulher se deslocava e chegava até aquele lugar ali para buscar água, né? E a palavra diz que quando aquela mulher chega naquele lugar, Jesus chega naquele lugar, Jesus chega e pede para ela: dá-me de beber, né? E aquela mulher olha para o Senhor e disse, né? Como sendo tu judeu, pede a mim para beber água, né? Como sendo você judeu, né? Por quê? Porque havia uma barreira entre os judeus e os samaritanos. Porque os samaritanos não eram considerados judeus. Eles eram verdadeiros, né? Eles eram mestiços. Eles eram misturados, né? Então Jesus já quebra ali a primeira barreira que havia entre ele e aquela mulher, né? Jesus ali já quebra a primeira barreira, né? Porque Jesus se dirige e aquela mulher pede ela de beber, né? E aquela mulher solta essa resposta. E aí Jesus calmamente responde para ela: se tu soubesse, né? O versículo 10 diz, se tu soubesse, se tu conheceras o dom de Deus, quem é o que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Amém?
Se tu soubesse, né, Jesus diz, ó, se tu soubesse quem está te pedindo de beber, né? Quem está te pedindo de beber? Quem está chegando até ti? Quem te pede? Né? Tu me pedirias. Glória a Deus. E aquela mulher olha a condição de Jesus, né? Natural, né? Ela diz, mas como tu vai me dar de beber se tu não tem como tirar a água do poço, né? Poço é um lugar fundo, né? Jesus não tinha um cântaro, Jesus não tinha um balde com corda, Jesus não tinha nada ali, ó, né? A palavra não fala, só fala que Jesus estava sentado naquele lugar, né? Eu disse, mas como é que vai conseguir tirar a água, né? Como você vai conseguir tirar a água? Mas Jesus não estava falando dessa água que eu e você tomamos, né? Jesus estava falando de um outro tipo de alimento. Jesus estava falando espiritualmente, né? A água, né? A água que transforma a vida humana, a água que muda o homem, né? Aleluia. Os estudiosos, cientistas falam que o corpo humano ele é formado por a média de 66% da nossa formação é água, né? Nós somos formados por água. Temos, né, água, né, no nosso corpo organismo. A água é um elemento necessário e vital para a nossa saúde, né? Porque nós não podemos nos desidratar, né? Vai chegando um ponto que o nosso organismo vai, né? Se você for suando, você for gastando as suas energias, a água vai saindo do teu corpo, vai chegar um ponto que você vai precisar hidratar. A garganta seca, a língua incha, né? Por quê? Por aqui é água. Nós precisamos de água. Água é um elemento vital ao qual nós necessitamos, ao qual nos formou e ao qual nós necessitamos. Amém? E Jesus, naquela condição humana, Jesus era Deus, Jesus era o Filho de Deus, não sai, não perca, Jesus era o Filho de Deus, mas Jesus estava na condição humana, e Jesus era homem, natureza humana, natureza divina e natureza humana. Como natureza humana, e Jesus dá essa resposta para essa mulher. Mas a resposta que Jesus dá não era a água natural, não era essa água que nós bebemos, a água do rio, né? Água do poço, a água que era naquela fonte, não. A água que Jesus fala, né, que nos mantém, que sacia a nossa sede, é a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Eu me admiro muitas vezes, tem crente, irmãos, que não vem, além de não vir na igreja, né, ele passa uma semana sem abrir a Bíblia dele, né? Crente que não estuda a palavra, né? Crente que não se alimenta. Você já se imaginou todo dia você se levantar, não tomar um café, ir para o seu trabalho, não almoçar, não jantar, né? Vai chegar o final do dia e você vai estar fraco, né? Amém? Né? E assim somos nós, quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, né? Quando nós não tiramos nem que seja 5 minutos, 5 minutos ao nos levantar, né? Levanta 5 minutos antes, né? E pega ali um capítulo, né, do Novo Testamento, leia só um capítulo, ou leia um versículo da Bíblia, medite sobre aquele livro naquele dia, né? Nós precisamos nos alimentarmos, né? Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Sabia? A palavra de Deus é o nosso alimento, é a nossa força, é o nosso leite. Né? Assim como a criança precisa mamar todos os dias, nós precisamos nos alimentar dessa palavra todos os dias. Né? Deixa uma criança que amamenta sem leite um dia, né? Ela vai ficar irritada, vai ficar danada da vida, né? E assim somos nós.
Se nós não nos alimentarmos da palavra todo dia, nós tem que afetar alguma coisa tem que afetar em nós. Nós temos que nos sentir mal, né? Nós temos que nos sentir mal sem a palavra, né? Se nós não nos alimentarmos da palavra. Não precisa responder para mim, eu te pergunto nessa noite, você que está aqui, você que está nos ouvindo, falei, né? Há quanto tempo você não abre a tua Bíblia, né? Quanto tempo você não se alimenta da palavra de Deus? Há quanto tempo você não bebe dessa água, né? Quanto tempo, né? Talvez foi no último culto de domingo, chegou em casa, largou a Bíblia lá, né? E nunca mais. Só juntou a Bíblia hoje de novo todo para o culto, né? Ou então talvez a tua Bíblia esteja dentro da tua sala empoeirada, chega a estar com as folhas amarelas, né? Marrom, de tanta poeira que está pegando, ela estando aberta lá no Salmo 91, que é o Salmo da proteção, né? Não, né? Usando a Bíblia como amuleto de sorte, né? Abre a Bíblia lá no Salmo 91 e deixa aberto dentro de casa. Todo mundo chegar e não, ela está aberta lá no Salmo 91. Só aquela página ali já está empoeirada, né? De tanta poeira que pega. Não lê a Bíblia. Temos que nos alimentar dessa palavra, irmãos. Mas vamos aí de falar assim, ó, que essa mulher ela tinha algo. E eu creio que Deus observava essa mulher já há muito tempo. Não aqui na terra, irmãos. Eu creio que até na divindade, Jesus já sabia que aquela mulher percorria, chegava naquele local ali naquela hora. Jesus já sabia, porque Ele sabe tudo, né? Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe qual é aquela mulher. Ela era traumatizada. Essa mulher ela é anônima, mas era uma mulher traumatizada. Ela tinha traumas, né? Não é verdade? Quando nós vamos meditar um pouquinho, quando a gente é traumatizado, irmãos, qual é a primeira coisa que nos acontece, né? Nós não queremos falar com ninguém, não é verdade? Né? Há pessoas que se escondem dentro de casa quando você está num período profundo de uma depressão, de uma opressão, a pessoa não quer falar com ninguém. Ela está dentro de casa, fechado, né? Não fala com ninguém, talvez só com os da casa, se tiver mais é um na casa, né? Mas os vizinhos não veem ela, né? As pessoas não veem ela, né? E ela está ali, e essa mulher era uma dessas mulheres traumatizadas. Havia um trauma na vida dessa mulher, né? Essa mulher também era uma mulher excluída da sociedade, não é verdade? Hoje fala-se muito em exclusão social, né? Fala-se muito e vive-se muito uma exclusão social. Porque essa mulher, ela ia nesse horário, Josiel, porque nesse horário ela não encontrava com ninguém. Ninguém estava ali. Ninguém ia naquele posto, porque, irmão, se você for observar assim, ó, falar uma coisa banal, né? Mas o meio-dia é a hora de você se alimentar, né? É hora que tu tá, não é verdade? Todo mundo procura se alimentar. O meio-dia não é a hora de você buscar água. O meio-dia é a hora de você alimentar o estômago, né? E ela deixava para ir buscar justamente no horário que estava todo mundo se alimentando. Ela passeava, talvez saísse da sua aldeia, saísse do seu lugar, ia até lá ao poço, enchia os cântaros de água e voltava para casa. Essa mulher era uma mulher excluída, né? Excluída daquela sociedade, né? Mas Jesus havia marcado ali um local, havia marcado ali junto à frente um encontro com essa mulher. Irmãos, e quando Jesus tem um encontro, a vida da pessoa muda. A vida da pessoa muda. Irmão, a pessoa que fala, eu tive um encontro com Jesus e continua da mesma maneira, tem algo errado. Não pode ser certo. Quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida muda. Não é verdade? A nossa vida muda.
E aquela mulher teve uma mudança de vida, né? Ela teve uma mudança nesse encontro com Jesus. Primeiro, Jesus aborda aquela mulher. Aborda, ela é abordada pelo próprio Filho do Deus vivo. E você vai, nós vamos, no decorrer das palavras, você vai ver mais coisas. Jesus fala com aquela mulher, né? E não é costume judaico o homem em público falar com a mulher. O judeu, né, não negocia com mulher publicamente, não fala com mulher publicamente, né? Na sinagoga as mulheres são colocadas, né, são a parte, né, sinagoga, né? Elas não se unem juntamente com os homens, não ficam na parte principal da sinagoga, a mulher fica numa parte, num canto superior, ali só olhando, né, vendo, né? Não é permitido a mulher falar, né? Então Jesus já quebrou um paradigma aqui. Jesus quebrou isso aí já. A primeira coisa que Jesus falou com aquela mulher, conversa com ela, chama a atenção daquela mulher, inicia ali um diálogo. E mesmo ela retrucando, Jesus não permitiu que aquele retruque dela, né, que aquela palavra dela acabasse ali no diálogo. Não, Jesus prosseguiu, né? Jesus disse, ó, se tu soubesse quem fala contigo, né, Jesus quer se dar a conhecer aquela mulher. Não é verdade? Né? Jesus quer se dar a conhecer. E Jesus, é como Jesus compara, diz, ó, eu tenho uma água que tu não tem. Né? Tu busca essa água, mas todos os dias ao meio-dia tu vai ter que vir aqui buscar essa água para se alimentar. Mas eu tenho uma água que, se tu beber dessa água, nunca mais você vai precisar vir aqui buscar. Amém? Está entendendo? Né? Aí ela entra na conversa, mas Senhor, me dá dessa água, para que eu não precise voltar aqui de novo, que eu não precise voltar mais, né? Para que eu não precise voltar mais, né? Jesus diz que a água que eu te der vai jorrar como uma fonte, né? Fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, para toda a vida, né? E não venha mais aqui tirá-la. O que ela queria? Ela queria sair do seu, né? Ela queria sair daquele trauma, né, irmão? Porque é difícil, irmãos, nós todas as vezes, né, nós adentrarmos assim a algo que a gente chega ali numa condição menor, não é verdade? Aleluia, né? Glória a Deus, né? Né, Luiz? Nós chegávamos numa condição assim, né? Sabe quando você chega pedindo um valor para alguém e você chega naquela condição assim e você sabe, será que essa pessoa vai me dar, não vai me dar, né? O melhor é, se a gente pudesse, a gente cortava a volta, né? A gente cortava a volta e não chegava, né? Então essa mulher, ela não queria voltar ali para não passar por aquela condição. Cara, porque a aldeia toda via, ó, lá vai a samaritana. A samaritana vai lá buscar água, né? Eu creio que ela passava pelos lugares e as pessoas estavam cuidando. Ó, lá vai indo a samaritana buscar água. Veja se isso é hora de buscar água, né? Porque coisa bem boa fofocar da vida alheia, né? A gente cuidar do alheio, né? A gente já deixa, né? Tem mulher que já deixa assim na janela, na cozinha, ela já deixa uma janela para ela cuidar, né? Vai cuidar o movimento, cuidar quem passa, cuidar, né? O ser humano é dessa maneira assim, né? Nós gostamos, né? E assim, eu não quero passar por isso, Senhor. Eu não quero passar por isso. Toda vez eu vou estar passando por isso. Toda vez eu vou passar por essa aflição, né? As pessoas estarem me cuidando, né? Aí Jesus, irmão, Jesus chega daquela mulher, veja assim, ó. Jesus diz assim, ó.
É só, Senhor, me dá dessa água. Aí Jesus vai lá no versículo 16, diz só, vai, chama teu marido e vem cá. Aí ela diz, Senhor, a mulher respondeu, disse, não tenho marido. Né? Não tem marido. Aí Jesus disse assim, ó, disseste bem, porque já tivesse 5 e o que tem agora não é teu. Né? Tivesse 5 maridos, né? 5 homens, mas o que tem agora não é teu. Né? Então Jesus faz uma revelação para aquela mulher ali, né? Jesus revela um dos segredos daquela mulher. Aquela ali, irmão, aquela mulher ali era uma mulher de vida fácil, tá? Essa mulher, ela era considerada uma prostituta. Então ela tinha os seus traumas, não é em vão que ela tinha, né? E aí quando Jesus fala para ela, vai lá e busca o teu marido, né? Aquilo deu na ferida dela. Ela disse, não, senhor, não tem marido. Não tem marido. Aí Jesus dissesse bem. Aí, isso, irmão, tem tanta pessoa que está dentro da igreja e muitas vezes não tem discernimento espiritual. E aí diz, eu sou crente há tantos anos, há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? 30 anos, e não tem discernimento. E aquela mulher ali, ela teve um discernimento espiritual. Ele disse assim, ele disse, Senhor, vejo que é profeta. Ela viu que não é um homem qualquer. Não, isso não é um homem qualquer. Ele não conhece a minha vida, ele não é desse lugar. Como é que ele está revelando, né? Revelando. Se o Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Vejo que tu és um profeta, né? Aí a mulher começa a falar sobre coisas espirituais, irmãos. Ela diz assim, Senhor, nossos pais adoram neste monte, vós diz que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Ela já passou da conversa, da sede, ela já passou para a adoração. Então, Senhor, né? Os pais dizem, né? Nós podemos adorar nesse monte, mas os judeus dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Os judeus eram voltados, né, para Jerusalém, capital, né, de Israel, né? Capital, né? Mas Jesus diz, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Né? No 23 diz, mas a hora vem, e agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os pais que assim os adorem. Amém? Diz, Deus estava se revelando para ela, para aquela mulher. Aí percebam, né? Percebam, né? Que aquela mulher disse assim, eu sei que o Messias, versículo 25, o que se chama o Cristo, vem, e quando ele vos anunciar, ele vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Aquela mulher estava esperando o Messias. Quantos ainda não estão esperando o Messias? Quantos não estão esperando o Messias, irmão? Quantos ainda sabiam que em Israel, até o dia de hoje, as pessoas ainda esperam o Messias? O Messias já veio, já morreu, já subiu ao céu e já vai vir
em buscar a sua igreja e as pessoas ainda estão esperando o Messias. Mas aquela mulher, ela estava falando para o Cristo, né? Diz, ó, se chama Cristo. Aquela mulher, mesmo na condição dela natural, aquela mulher tinha uma vida, né? Tinha uma vida e tinha um discernimento espiritual. Teve um discernimento espiritual. Não é verdade? Né? Teve um discernimento espiritual. Misericórdia. Jesus. Aí Jesus disse assim, ó. Eu o sou. Sou eu quem falo contigo. Viu? Quando aquela mulher, ela tem aquele discernimento de dizer assim, ó. Presta atenção, Luiz. Luiz, presta atenção na palavra, que já é grande. Presta atenção. Se você vai encontrar na Bíblia poucas pessoas, Jesus falou assim, quando disser, eu estou atrás do Messias, eu sou o Cristo, né? Quando Jesus faz aquela pergunta para os discípulos, irmãos, diz, ó, o povo diz que, um diz que eu sou Isaías, outro diz que eu sou Jeremias, outro diz que eu sou João Batista, mas vós quem disseis que eu sou? Né? Jesus estava perguntando, mas para essa mulher fala assim, ó, quando o Messias vier, quando o Cristo vier, ele vai nos anunciar todas essas coisas. Jesus disse, sou eu sou o Messias. É como Jesus disse, ó, eu sou o Messias, sou eu que estou falando contigo. Né? Jesus, para poucos Deus se revelou. Jesus nunca se revelou, irmãos, na sinagoga, para os religiosos, nunca não se revelou para o sumo sacerdote, não é verdade? Não se revelou para Pôncio Pilatos, quando Pôncio Pilatos disse, tu és o rei, Cristo, rei dos judeus. O que Jesus disse? Tu o disse. Mas para aquela mulher, Jesus disse, ó, eu sou quem fala contigo. Eu sou o Messias, né? Para povo ver o que disse Jesus. Jesus guardou os grandes e se revelou para os pequeninos, né? Jesus se revelou para os pequeninos. Amém? Sou eu quem falo contigo. Aleluia. Né? E aí chegam os discípulos, irmão, e vê Jesus dialogando com aquela mulher, porque não é, né? Como você sabe, não era costume de Deus dialogar com ela. Né? E eu creio que o falatório deve ter sido, o que houve com o mestre? Ele está falando com uma mulher, né? O Rabi está falando de uma mulher. Não é verdade? Deve ter causado assim, né? Um falou uma coisa, outro falou outra, né? Por isso que Jesus mandou eles irem à cidade. Porque se talvez eles tivessem todos eles juntos ali, irmão, eles teriam barrado, não teriam deixado aquela mulher chegar, não teriam deixado Jesus chegar até aquela mulher. Amém? Né? Muitas vezes, irmãos, tem muitas pessoas que, em vez de ser um auxílio dentro da igreja, né, mais prejudicam, né, do que auxiliam. Em vez de ele ser uma bênção, nós temos que procurar ser uma bênção, irmão, dentro da igreja, né? Eles mais dificultam, né? Mas parece que eles fazem, é que nem a tropa de choque. Você já viu falar na tropa de choque? Todo presidente tem uma tropa de choque, né, que não deixa chegar nele. Dentro da igreja tem uma tropa de choque muitas vezes. As igrejas grandes, irmão, aí uma tropa de choque, tu não chega no pastor. Muito difícil chegar no pastor. Presidente, muitas vezes, né? Você chega ali em volta dele, mas nele tu não vai conseguir chegar. Né? Não é verdade? Então, que nós venhamos, né, buscar da parte de Deus, né, de sermos uma bênção. E aquela mulher, irmão,
A palavra diz que aquela mulher, ela foi impactada pelo Evangelho de Cristo, porque ela larga o cântaro, ela largou o cântaro no poço e você foi. E você foi. Você foi. Pega ela aí, japonês, por favor. Você foi à cidade anunciar o Evangelho, não é? Ela se foi à cidade, irmão. Ela se foi até a cidade e ela começou a contar. Olha, tem um homem lá no poço, que ele revelou toda a minha vida. Ele revelou toda a minha vida, né? Será que esse homem não é o Cristo que haveria de vir? E a palavra diz que toda a cidade acorreu para aquele lugar, né? Todos saíram da cidade e foram ter com Jesus. Aquela mulher foi o meio, foi o canal que Jesus precisava, irmão. Eu te pergunto, você tem sido o canal dentro da igreja, irmão? Qual é o canal que você é dentro da igreja? Será que você tem trazido as almas para dentro da igreja? Né? Jesus usou aquela mulher para ir chamar o pessoal da aldeia ali. E a palavra diz que todos vieram até Cristo. E eu te pergunto nessa noite, quantas almas você tem ganhado para Jesus? Quantas almas você tem trazido até Jesus? Quantas almas você tem, aleluia, direcionado para Jesus? Direcionado para o Evangelho, irmãos, né? Será que você tem falado bem do Evangelho? Né? Não é verdade? Né? Esse João capítulo 4 é uma bênção, esse livro. Esse capítulo, né? Jesus fala sobre o ceifeiro. Alguns dizem, né? No versículo diz assim, ó: não dizei vós que ainda há 4 meses a terra que vem a ceifa, eis que eu vos digo, levantai vós olhos e vede a terra que já estão brancas para a ceifa. Né? Temos ganhado alma. Há uma necessidade muito grande de nós ganharmos almas para o Senhor. Há uma necessidade muito grande de nós encontrarmos com o Senhor. Ganhar almas. Irmãos, a igreja dessa última hora está muito preocupada consigo mesma. Talvez estão fazendo alguma coisa, às vezes até com vanglória, né? Mas não tem um coração na obra, né? Não tem um coração realmente, quer ganhar almas, né? Nós ouvimos falar de pregadores que choravam perante Deus, que Senhor, dá-me alma, senão eu morro. Você botar isso na internet, você vai ver pregadores que dizem: Senhor, me dá almas. Entra ano e sai ano e o crente não ganha alma nenhuma. E está bem tranquilo dentro da igreja, né? Bem tranquilo. Toma chimarrão, toma Coca-Cola, come carne, né? Tranquilo. Não ganha uma alma para Jesus, né? E canto o hino 115, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Não é verdade? Levando a palavra com amor. Infelizmente é assim, irmãos, né? Mas aquela mulher ganhou aquela cidade. Glória a Deus. Aquela mulher foi impactada pelo Evangelho e ela ganhou aquela cidade, né? Aquela mulher nós podemos chamar assim, ó, foi uma grande missionária ali da cidade, né? Cara, aonde Jesus estava, naquele reino de Samaria, ela foi conhecida. Tanto que depois, irmãos, ó, no final, o povo começou a falar. No versículo 41 diz assim, ó: e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, 42, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Assim, né? Aquela mulher começou tanto impactada que não foi somente pelo que tu falou. Nós fomos lá e nós vimos. Amém? E nós vimos o que Deus pode fazer.
nós vimos o que Deus pode fazer. Nos ajude, irmãos. Nos ajude a ganhar almas para o reino dos céus, né? Seja um ganhador de alma. Criança, né? Desde pequeno te desperta. Te desperta. Não venha para a igreja para dormir. Não venha para a igreja para brincar. Não. Você vem para a igreja para aprender a palavra de Deus e ganhar almas para Deus. Desde pequenininho. Desde pequenininho. Eu quero que você olhe no judaísmo, né? No judaísmo, a criança ela é envolvida com o evangelho. A criança ela é envolvida com 10, 11 anos, ela tem que recitar todo o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Com 11 anos de idade, a criança é obrigada a recitar. E se ela não recitar de cor, ela é um fracasso. É um fracasso. A criança é considerada fracassada, né? Então, não devemos acharmos que elas são pequenas. Quando elas crescerem, elas vão se voltar para o Evangelho. Se ela não acostumar em pequeno, por isso é importante, sempre digo, a importância da professora da escolinha dominical. Se ela não se despertar em pequeno, depois de grande ela não vai se despertar. Porque o caminho já está formado. Você sabia, né? A formação da criança, o caráter da criança é feito do 0 até os 4 anos de idade. Ela vai formar o caráter dela, a criança. Ela tem um caráter. E se ela é voltada para o Evangelho, é também desde a meninice, ela tem que gostar. Eu me lembro que nós brincávamos de culto. Brincava de culto quando era pequeno. Senta direitinho. Senta aí com teu pai. Né? E nós brincava de culto. Né? E hoje eu estou aqui pregando a palavra. Vamos ensinar, irmão. Educar uma criança é difícil. Criar uma criança é a coisa mais fácil. Deixa ela fazer tudo que ela quer. Você está criando uma criança, né? Agora, educar, você tem que cobrar dela. Cobre. Desde pequeno, cobre. Né? Para que você não venha chorar depois. Né? Melhor ela chorar em pequenininho que você, depois de grande, está chorando. Meu filho. Chorando, meu Deus, e agora? O que eu estou passando, meu filho? Fica de pé. Em nome de Jesus. Fica de pé. Cobre. Mano, nós precisamos. A criança é o nosso futuro. Nós precisamos. Nós estamos no mundo aí, irmão. As crianças estão despertadas. No CTG, você já viu os Enartes? Já viu falar no Enarte? Show de dança, tradições infantil, em pequenininhos. E por que nós no Evangelho não estamos despertando as nossas crianças, né, para o Evangelho? Nós temos sempre nos atrasados. Começamos atrasados porque não nos despertamos ali desde pequenininho. Né? Se você quer formar no futuro um peão, um boiadeiro, você começa pequenininho. Né? Começa a levar ele nos eventos, começa a levar ele, né, a pagar danças típicas, né, a pagar trova, a pagar aquele cante, né, e você vai formar. Né? Quando ele crescer, ele vai se formar. E assim nós no Evangelho devemos nos preocupar. Se preocupe, gente. Se preocupe. A minha maior preocupação é pela criança. Né? Se preocupe, devemos cuidar das nossas crianças. Nossas crianças é o maior tesouro que Deus nos deu. Né? Muitos pais estão arrancando os cabelos hoje. Porque a criança é um presente de Deus para a tua vida. Só que ela vai se voltar para Deus uma hora. Né? Ela vai ter com Deus. Então, se você criar mal, né, você vai receber de Deus, né, teu merecido, né, ajuste depois, né, merecido ajuste. Né? Mas quando é bem boa, quando nós criamos, quando nós deitamos de dormir, temos a nossa consciência tranquila, assim, ó, eu criei.
crê no temor da palavra, crê no temor do evangelho. Temos que criar a criança com temor. Temor, né? Temor não é medo, né? Temor é saber o que é Deus, o que é a igreja, né? O que é o reino do céu, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Coloca a tua mão no coração, nós vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, pela tua igreja, pela vida das crianças, Pai. Aleluia, pela vida, Senhor, das nossas mulheres. Senhor, hoje é o dia da criança, hoje é o dia dos traumas, que muitas crianças passaram por traumas, Pai, na infância ou na adolescência, Pai. Que tu venha curar elas hoje. O mundo pensa que através da justiça pode-se fazer alguma coisa, mas quem pode curar é o Senhor. E o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar o sonho dessa criança, o Senhor pode restaurar o sonho dessa adolescência, o Senhor pode restaurar e repreender, Pai, a opressão maligna, o Senhor pode repreender, Senhor, a depressão, o Senhor pode repreender, Pai, a síndrome do pânico, o Senhor pode repreender o toque, o Senhor tem muitas coisas, Pai, que tu pode fazer no ser humano, Senhor, que nós não podemos fazer, que somente tu, Senhor, aleluia, através da consciência, através da nossa mente, Pai, que nos dê a mente de Cristo. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas crianças, guarda elas, livra ela, Pai, de limite, aleluia, livra ela, Senhor, aleluia, de todo ataque satânico, de toda bruxaria, Senhor, dos herês, aleluia, todos os demônios, Pai, do inferno, mandado muitas vezes, Pai, aleluia, para atacar a vida das nossas crianças. Senhor, tu disseste que tu cuida de nós desde a formação, Pai, aleluia, desde quando nós nem célula ainda nós somos, desde o ventre da nossa mãe, Pai, tu já tinha, Senhor, projetado a nossa vida, e tu já tinha projetado, Senhor, o nosso sonho. E quantos dias nós estaríamos sobre a terra? Tu és o Deus soberano, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Todo-Poderoso, o bondoso, o piedoso, aquele que, Senhor, que visita a iniquidade do ímpio até a terceira e quarta geração, mas abençoa até 1000 gerações daqueles que te agradam. Aleluia. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, nessa noite. Senhor, nós possamos voltar para a nossa casa em paz e nos deitar, Pai, porque sabemos que tu, Senhor, está conosco. Que o Salmo 23, Pai, venha fazer parte da nossa vida. Que o Senhor é o nosso pastor, em nada nos faltará. Em nome de Jesus. É o que nós pedimos nessa noite. Amém. Amém. Meus queridos, sábado vai ter o culto da juventude, né? Vamos ter o culto da juventude. Nós temos culto também na linha São José do Caí. Amém? Vamos ficar aqui. Quem quiser ir lá, que vá poder estar lá juntamente cooperando lá na linha São José do Caí. Estive ontem, irmão, ele mais para cima da linha São José, lá perto na saída, lá no bairro Pirajá, lá em cima, no monte lá tem uma célula da pastora Carla Bueno, e ela ficou de uma hora levar uns jovens, lá vão estar lá. Uma hora que nós tivermos culto, nós vamos avisar ela, e ela vai estar lá conosco, né? Então tem ali na ponta e vai ter lá em cima também. Vai ter um. Só tem que fazer um rastro de pó que está aqui embaixo, que é lá em cima, em nome de Jesus, né? Domingo, nosso culto da família, às 18h30. Amém? Pelo amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo
esteja com todos nós. esteja com todos nós. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? cada crente Mais um crente. Ebenezer. E aqui nos ajudou, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Amém. o Senhor faça te resplandecer o teu rosto. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. E que o Senhor